Um garoto de 15 anos, um computador velho e uma madrugada que mudou tudo. Ele não invadiu apenas um sistema, ele abriu a porta mais protegida do planeta. E do outro lado, encontrou um segredo que o mundo inteiro ainda tenta esconder. Essa é a história do menino que hackeou o Pentágono e talvez tenha descoberto que nós nunca estivemos sozinhos. Curiosofobia. Era só um quarto pequeno, quase sufocado por pilhas de livros velhos, fios emaranhados e o som mecânico de um computador que parecia lutar para não desligar. No meio daquele caos, um garoto de 15 anos, magro, com olheiras profundas e dedos que digitavam como se estivessem abrindo portas invisíveis. O nome dele era Gary McKinnon. E naquela noite, sem saber, ele estava prestes a invadir o lugar mais protegido do planeta. Engraçado pensar nisso, Lucas. Um adolescente em um bairro comum de Londres, sentado em frente a uma tela que tremia, e do outro lado, o Pentágono. A cena parece ficção, mas era tudo real. Gary não queria dinheiro nem destruir nada. Ele queria respostas. Respostas que ninguém deveria ter, Isabena. O moleque não estava só hackeando um sistema. Ele estava cutucando um gigante adormecido. E sabe qual era a obsessão dele? OVNIs. Gary acreditava que, escondido no coração da NASA e da defesa americana, existia a prova definitiva de que não estamos sozinhos. Rafa, lembra o que ele disse anos depois? Que parecia fácil demais. O firewall do Pentágono, aberto, senhas inexistentes. Era como se alguém tivesse deixado a porta de um cofre escancarada e ele atravessou. E o que ele encontrou é difícil até de descrever. Relatórios com termos frios, veículos não terrestres, engenharia desconhecida. E aquela foto, cinza, granulada, um objeto acima da atmosfera com uma forma impossível. Imagina ser um garoto e encarar algo assim? Eu imagino o coração dele batendo na garganta, Isa. Ele estava sozinho, no escuro. Só o som do cooler do computador e aquele silêncio pesado. Mas me diz, Lucas, você acha que ele tinha noção de onde estava se metendo? Nenhuma, Rafa. Ele achava que era apenas curiosidade. Mas do outro lado, os alarmes começaram a soar. Silenciosos, invisíveis. O Pentágono não sabia quem era o invasor. Só sabia que alguém estava dentro da fortaleza. E enquanto isso, o garoto continuava clicando. Encontrou uma lista chamada Astronautas Não Terrestres. As palavras piscavam na tela como em código proibido. Ele tentava copiar os arquivos, mas o computador travava como se sentisse o peso daquilo. E foi aí que aconteceu. A tela congelou, o cursor parou e uma mensagem apareceu. Lucas, lembra das palavras exatas? Sim, você está sendo rastreado. Deve ter sido como ouvir passos atrás de você em um corredor escuro. Ele desligou tudo, desesperado, ficou sentado no quarto, no silêncio, esperando que carros pretos parassem na porta. Mas sabe o que é mais louco? Que mesmo com medo, ele voltou. É isso. Dias depois, Gary ligou o computador de novo. E a porta ainda estava lá. Aquela falha absurda ainda aberta. Ele atravessou outra vez. E dessa vez, encontrou algo que parecia saído de um sonho proibido. Diagramas de naves que não eram humanas. Tecnologia sem combustível, notas falando sobre energia limpa e ilimitada. Era mais do que OVNIs. Era poder. Era um segredo que, se fosse revelado, poderia mudar o mundo inteiro. Mas Gary era só um garoto, sozinho com um conhecimento que governos inteiros escondiam. E aí, Rafa, o que aconteceu depois foi o ponto de virada. Foi naquela madrugada. O som que ele temia finalmente veio, mas não do computador, da porta. 3 batidas secas. A mãe acordou confusa. E quando Gary abriu, 2 homens de terno, uma van preta na rua. O primeiro olhou nos olhos dele e disse apenas:
Você precisa vir conosco. Imagina ter 15 anos e ouvir isso. O chão deve ter sumido sobre os pés dele. E junto com Gary, naquele HD escondido, estavam os arquivos que podiam provar que tudo o que ele viu era real. Ou condená-lo para sempre como o garoto que hackeou o Pentágono e descobriu segredos que o mundo não estava pronto para ouvir. E o mais curioso é que até hoje ninguém sabe exatamente o que Gary McKinnon viu naquela tela. Mas uma pergunta ficou ecoando para sempre. E se ele estivesse certo? E se não estivermos sozinhos? Sabe o que mais me assusta nessa história? Não é nem o que Gary viu, é o que aconteceu depois. Porque naquele momento, quando a porta da casa dele se fechou atrás dos homens de terno, o garoto deixou de ser um curioso. Ele se tornou oficialmente um inimigo do Estado. Rafa, você lembra como foi a cena? Ele dentro da van, olhando pela janela enquanto a mãe chorava na porta. O som do motor abafado, e nenhum dos homens falava nada. Nem para onde iam, nem o que ia acontecer. O silêncio pesava mais do que qualquer sirene. É quase cinematográfico, né? Mas ali não tinha roteiro, tinha medo real. Gary era só um adolescente que queria respostas e agora estava preso no centro da maior investigação cibernética da história. E o pior, Isa, é que ele não tinha noção do tamanho do buraco onde tinha caído. O que começou como uma curiosidade virou um caso diplomático. O Pentágono queria a cabeça dele, a NASA queria os arquivos de volta e o Reino Unido, o Reino Unido estava no meio de um fogo cruzado. E tem um detalhe que muita gente esquece. Gary não apagou nada. Ele não destruiu nada. Ele só olhou. Mas às vezes, olhar já é o suficiente para se tornar perigoso. Lucas, eu fico pensando, e se fosse a gente? Você, com 15 anos, sentando no quarto e de repente esbarrando em um segredo assim. O que você faria? Acho que faria exatamente o que ele fez. Não conseguiria parar. Eu também não. Mas é aí que a história muda de tom. Porque enquanto Gary estava preso em interrogatórios, do outro lado do oceano, gente muito poderosa estava tomando decisões. A primeira, extraditar o garoto para os Estados Unidos. Foi quando começou a batalha judicial. Anos de audiências, advogados, manchetes. Mas no fundo, não era sobre lei, era sobre medo. Porque se Gary estava dizendo a verdade, não era só um hacker. Ele era a prova de que havia algo que o governo escondia de todo mundo. E lembra o que ele disse no primeiro depoimento? Eu vi listas de engenheiros trabalhando em projetos não terrestres. Eu vi fotos de naves que não eram nossas. Ele falava isso sem tremer, como quem carrega um segredo impossível de apagar. Só que aí, Isa, começa a parte mais estranha. Todos os arquivos que Gary baixou desapareceram. O computador foi apreendido, mas nada estava lá. Nenhuma imagem, nenhum relatório. Só o silêncio de um HD vazio. Isso sempre me arrepia, porque existem duas possibilidades. Ou ele mentiu, ou alguém limpou tudo. E, sinceramente, as duas opções são igualmente assustadoras. O que você acha, Rafa? Eu acho que ninguém limpa algo que não existe. E tem mais. Durante o julgamento, um dos documentos do governo americano vazou acidentalmente. Sabe o que dizia? O indivíduo acessou informações classificadas relacionadas a sistemas aeroespaciais experimentais. Nenhuma menção a OVNIs, claro, mas aeroespaciais experimentais? O que mais poderia ser? Mas o que me pega é o lado humano da história. Porque enquanto o mundo discutia a conspiração, Gary era só um garoto preso entre duas potências. Sofria de depressão, tinha medo de ser condenado à prisão perpétua. Tudo por causa de uma pergunta simples: estamos sozinhos? E a resposta talvez nunca venha. Gary acabou não sendo extraditado depois de uma batalha judicial que durou 10 anos. 10 anos carregando um segredo que ninguém podia provar.
10 anos ouvindo a mesma pergunta que eu vou fazer agora para você, Lucas. Você acha que ele realmente viu algo? Eu acho que ele viu demais. E talvez seja por isso que até hoje, quando perguntam, Gary hesita. Ele não nega, ele não confirma, ele só diz que, por alguns minutos, sentiu que estava olhando para um pedaço da verdade. E às vezes, um pedaço é tudo que você precisa para perceber o tamanho do segredo. A maior ironia? Se ele estivesse errado, teria sido apenas um garoto curioso. Mas, se estava certo, então o que ele encontrou naquela tela muda tudo. E talvez seja por isso que, ainda hoje, em fóruns obscuros e conversas sussurradas, a história de Gary McKinnon continua viva. Porque por trás de cada linha de código, de cada firewall derrubado, existe a pergunta que o mundo inteiro tem medo de responder. E se ele não estivesse sozinho naquela madrugada? E se o que ele viu ainda está lá fora, esperando que alguém mais abra a porta? Sabe o que me incomoda até hoje nessa história? É o silêncio. Não o de Gary, nem o das cortes. É o silêncio de quem realmente sabe o que ele viu. Porque depois de 10 anos de batalha, de manchetes e julgamentos, tudo acabou em uma frase seca. Gary McKinnon não será extraditado. E mais nada. É um desfecho estranho, Lucas. Eles passaram anos tentando levá-lo aos Estados Unidos e, de repente, desistiram. Nenhuma explicação convincente. Só silêncio. Como se alguém tivesse decidido que era melhor encerrar a história antes que mais perguntas fossem feitas. E é aí que eu fico pensando, será que Gary realmente era o alvo principal? Ou será que o que ele viu ou quem ele tocou sem querer dentro daquele sistema era o verdadeiro problema? Rafa, lembra daquela frase que um dos promotores soltou sem querer durante o processo? Esse caso não é sobre um simples crime digital, é sobre o que foi exposto. Eles tentaram corrigir depois, mas estava lá, registrado, o que foi exposto. E o mais curioso é que Gary nunca descreveu tudo o que viu. Ele falava de listas de nomes de engenheiros não terrestres, de tecnologias impossíveis, mas sempre parava, como se houvesse algo que não podia ou não queria dizer em voz alta. Sabe o que eu acho, Isa? Acho que alguém conversou com ele. Alguém que não estava nos tribunais nem nas manchetes. E esse alguém deve ter deixado bem claro que certas verdades não são para todo mundo. Mas a pergunta que não sai da minha cabeça é outra. Por que deixar ele livre? Se Gary realmente tinha visto algo tão grande, não teria sido mais fácil silenciá-lo para sempre? Talvez porque apagar Gary apagaria a pergunta. E às vezes, para quem tem o poder, é mais útil deixar uma dúvida do que entregar uma resposta. Uma dúvida mantém o controle. Uma resposta muda tudo. E a dúvida ficou. Décadas depois, fóruns de internet ainda discutem o que Gary viu. Teorias se multiplicam. Naves recuperadas, engenharia reversa, listas de tripulações não humanas. Mas ninguém sabe. Ninguém. Só ele. E o mais poético é que toda essa história começou com o garoto em um quarto apertado, tentando entender seu lugar no universo. Não com armas, não com bombas, não com conspirações internacionais. Só com curiosidade. E curiosidade é perigosa. Ela move a humanidade para frente, mas também abre portas que não podem ser fechadas. Gary abriu uma. E atrás dela, pelo menos por alguns minutos, estava um pedaço daquilo que todos queremos saber. Estamos sozinhos? Sabe o que eu queria, Lucas? Queria que ele tivesse tirado uma cópia daquela foto. Queria que tivesse mostrado para o mundo. Talvez ele tenha, Rafa. Talvez esteja escondida em algum lugar. Ou talvez a foto nunca tenha sido a parte importante. Então o que era a parte importante? O simples fato de que, não importa quão bem guardado esteja um segredo, ele ainda pode ser descoberto por um garoto de 15 anos em uma noite qualquer. Isso muda tudo. Porque se Gary chegou até lá sozinho,
O que impede outra pessoa de fazer o mesmo? Nada. E talvez seja isso que mais assusta quem está no poder. O fato de que, por trás de códigos, firewalls e paredes de aço, há sempre uma fresta. Sempre alguém curioso bastante para tentar. E no fundo, é isso que mantém essa história viva. Não é só sobre OVNIs, sobre NASA ou Pentágono. É sobre uma verdade maior. Que às vezes o universo inteiro pode ser balançado por um quarto escuro, um computador velho e a pergunta certa. E a pergunta continua. Não importa quantos anos passem, não importa quantas versões contem, Gary McKinnon se tornou mais do que um hacker. Ele se tornou um símbolo. Um símbolo de que a verdade está lá fora. Não. Um símbolo de que a verdade pode estar bem aqui, em qualquer tela, em qualquer código, esperando que alguém ouse olhar. E é por isso que toda vez que eu penso nessa história, me pego encarando meu próprio computador de madrugada, como se algo pudesse piscar na tela a qualquer momento. E se piscasse, Rafa? E se a porta se abrisse para você? Eu simplesmente entraria. Eu também. Então, talvez seja isso que eles temem. Não os arquivos, não as fotos, mas nós. O fato de que sempre haverá outro Gary. Outro curioso disposto a atravessar a porta. E enquanto essa possibilidade existir, nenhum segredo está realmente seguro, nem mesmo aqueles escondidos entre as estrelas. E talvez seja por isso que, lá no fundo, todos nós acreditamos que o garoto de 15 anos realmente viu. Porque no fundo todos nós queremos que ele tenha visto. Se até um garoto de 15 anos conseguiu abrir a porta mais protegida do planeta, o que mais estará escondido por aí esperando para ser descoberto? E quantos desses segredos a gente ainda pode revelar juntos aqui no Curiosofobia? Se você também acredita que algumas histórias são grandes demais para ficarem trancadas, se inscreva, ative o sininho e venha com a gente abrir a próxima porta.